Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo Silva Filho, vou estar aqui ao longo do curso com vocês, mostrando como é que se programa em Python para três softwares 3D que são extremamente utilizados. Um deles é o Open Source, 3D mais utilizado no mundo, que é o Blender. Os outros dois, no caso, vão ser o Houdini e o Cinema 4D, que são softwares extremamente utilizados, em especial em Hollywood, tanto para cinema, como para games, entre outras coisas, ok? Eu poderia começar a falar de Python, que aparentemente para você talvez seja uma linguagem nova, né? Mas já é uma linguagem antiga, né? O Python nasceu na plataforma Linux, já tem aí mais de 15 anos, né? Quase 20 na realidade, tem algo em torno de 18 anos. E essa linguagem foi concebida justamente para facilitar a animação, controle física em relação a parte de animação e desenvolvimento de games com softwares, né? Através de softwares 3D. Se você não sabe, todo software 3D possui uma linguagem de script, tá? Todo software 3D possui uma linguagem de script, mas a linguagem mais utilizada nos softwares 3D atualmente é Python, tá? Eu estou aqui com o Blender, a versão mais atual, que é 2.67. E como é que eu poderia... você pode não perceber, mas você utiliza Python mesmo sem querer. Como? Toda e qualquer... por exemplo, só o fato de aqui ter um cubo, né? Eu estou aqui com uma cena do zero, que eu tenho um ponto de iluminação, né? Estou aqui no Blender, né? Eu tenho uma câmera, que você sabe, para visualizar a visão de câmera é só teclar 0. Então eu tenho uma luz, um cubo, uma câmera. E enfim, se eu for mandar renderizar, deixa eu clicar aqui, ó. Tá aí. Esse é o produto final. Eu não fiz absolutamente nada, eu só abri o software e ele já abre o novo arquivo dessa forma, ok? Bem, dei um ESC aqui. Aonde é que está o Python nessa história, né? Vamos pegar aqui, ó. Clicar aqui no canto inferior, tá? Eu não sei qual é a sua versão aí de Blender, mas você pode clicar ou aqui, onde está esse íconezinho aqui do lado de View, né? Você pode aumentar também a janela aqui, ó. Então eu vou dar um clique aqui, ó, em Python Console, né? Console é como se eu estivesse no prompt do comando do DOS, né? Então, se você for no Windows, por exemplo, fazer aqui uma... Não sei se você sabe, antes do Windows, o primeiro sistema operacional no mundo é esse camarada aqui, o DOS, né? Aqui eu teclei DID, é uma forma de visualizar as pastas e arquivos que eu tenho no local, né? E para acessar as mesmas eu uso o comando, por exemplo, CD, né? CD, por exemplo, barra investida aqui. Esse é o primeiro sistema operacional antes do Windows. Inclusive o Windows, a partir da sua primeira versão, só podia ser instalado, né, com o DOS primeiramente instalado na máquina, né? Só podia você instalava na verdade um sistema em cima de outro para que o segundo funcionasse. O segundo era do Windows. Então até a versão 3.1 o Windows só podia existir se você já tivesse o DOS. Bem, chega de história, né? E vamos para o Python. E da mesma forma o Python possui um console, que é um módulo de vídeo texto para você digitar os comandos ou visualizá-los. Ó, o prompt do DOS, o que é o prompt de comando? O prompt é um módulo, ó, esse duplo traço de menor, ele está dizendo que ele está à espera de comando, à espera de instrução, tá ok? É só isso. Deixa eu dar um ESC aqui. Estou com a visão de câmera, vou teclar a tecla 5, né? Teclei de novo e estou, por exemplo, segurando aqui o cubo com o botão direito do mouse. Ó, estou movendo ele. Deixa eu primeiro salvar esse exercício aqui nosso. Bem, essa é a área de console, né? Ou seja, você vai estar entrando com comandos, né? Comandos de programação, né?
para serem executados aí, né, no Blender, e vão ser executados sempre aqui nessa área, independente de você estar trabalhando no módulo de animação convencional, ok, ou que é esse, ou o módulo engine de games, tá, é esse aqui. Então, independente de você estar trabalhando em qualquer um desses módulos, inclusive você vê que já muda a paleta, muda muita coisa. Na verdade, sim, basicamente a área de cena não muda nada, mas muda os comandos que são habilitados, né? Que você viu no módulo fundamental, essa parte de lógica de programação. Inclusive, eu aconselho você a estar dando um view, né, na parte de física, na parte de game, Blend Engine, né, vamos dizer assim, a parte de Blend Engine, dá um pulinho, uma olhadinha com carinho que vai te ajudar a lembrar também. Mas, voltando aqui, continuando com o Python, continuando aqui com o Python, o que acontece, né? Você tem a área de cena, que é a área que você vai estar trabalhando e tudo mais, etc. E aqui você vai entrar com os comandos do Python. Esses comandos vão ser responsáveis por toda a animação e interação que possa ocorrer aqui na área de cena. Tanto, independente, como eu já disse, de você estar no módulo de animação convencional, ou de engine, ou módulo cíclico. Um módulo aí de animação linkada. Bem, dá um pulinho aqui, tá? Do lado do default. E clica em script, ou seja, escrevendo. Você vai ver logo de cara, olha que legal, que interessante, ó. Você vai ver o seguinte, logo de cara, alguns comandos, né? Que comandos seriam esses? Vamos entender. Ele primeiro criou uma cena. Quando você abriu a engine, o que ocorreu logo de cara? Quando você abriu a engine, uma cena foi criada, ok. E aí, para poder fazer algum sentido, vamos fazer o seguinte: vamos deletar esse cubo. Mas antes eu quero que você observe o seguinte: tudo que você fez é registrado já em linhas de comando do Python. Não se preocupe em decorar esses comandos agora não. Vamos primeiro entender a mecânica. Então, vou fechar de novo o Blender. Estou abrindo, ó. Você observou que quando estávamos abrindo o Blender, uma janelinha preta foi gerada primeiramente? Aquela janela é o Python em ação, né? Inclusive, deixa eu comentar uma coisa, né? Todos os plugins do Blender são Pythons nativos. Olha só que legal. Vou fechar e vou abrir de novo o Blender. Ó o Python aqui. Esse é o compilador dele sendo executado. Então o que ocorre? A gente vai entrar na parte de programação e tudo, né? De plugins, né? Então todos os plugins são via Python, por isso podem ser customizados, ou seja, personalizados. Mas vamos primeiro usar até aqui ao beabá, né? Ó, cliquei, né? E aí vamos aqui na área de scripting. Tem aqui, eu estou aqui com o console do comando, né? O Python console, na verdade, né? Ó. Quando eu clico aqui no cubo, olha só o que ocorre logo de cara. Ó, eu dei um simples clique no cubo, né? Aí veio essas linhas aqui de instrução, né? Poxa, o que significa isso aqui? Significa que tudo que está ocorrendo, ele está gerando registro. E registro já em linha de comando no Python. Aí você fala, não, peraí, você está de brincadeira. É isso mesmo. O fato do cubo existir, a posição dele, né? Só para você ter uma ideia, eu vou deletar aqui, ó. Eu teclei a tecla delete em cima do cubo, né? Deletei. Tá ok? E olha só, já foi gerado que o cubo foi deletado, ó, use global, né? Na verdade, isso aqui são linhas de comando, não precisa se preocupar em entender elas agora, mas o fato é que ele já gerou que algo foi deletado. Eu vou adicionar um elemento aqui, vai. Vamos adicionar, vou aqui, ó, add mesh. Vou adicionar aqui uma esfera, UV sphere.
olha o que ocorreu. Ele entendeu que uma primitiva em formato esférico foi adicionado na cena o número de segmentos, né? E aí vai um conselho: por favor, não me peça para explicar conceito de 3D de novo, né? O módulo fundamental está aí para você visualizá-lo. A gente vai se ater à parte de programação, até porque o curso é direcionado não somente a Blender, mas a Cinema 4D e Houdini com Python, né? O foco é a linguagem, né? Mas enfim, o que ele fez aqui? Olha só. Na prática, ele pegou, eu vou até isolar somente essa parte aqui, ó. E como é que você faz para isolar? Muito simples. Clica com o botão direito do mouse, tá? Ó, clicou com o botão direito do mouse, eu vou teclar Ctrl C. Vou aqui no velho e bom bloquinho de notas. Mas esse é mais antigo que é tão antigo quanto o próprio Windows. Dei Ctrl V. Eu tenho uma linha de comando aqui, né? O que significa essa linha de comando? Vamos tentar entender? Tá. BPy é de Python, né? Ou seja, comando Python, né? O ponto ele separa, né, um endereço de comando, né? Então significa assim, ó. Eu vou ler de forma prática. Adicionar esfera primitiva, né? Ok? Ou adicionar primitiva em formato de esfera. E aí, como é que eu sei que é uma primitiva? Porque eu tenho aqui, ó, a nomenclatura mesh. Mesh significa forma. Então eu estou endereçando, estou dizendo o seguinte: eu quero que seja adicionado uma esfera com mapeamento UV, que é um mapeamento aí de textura, né? Não estou dizendo para adicionar textura, mas apenas para estar pronto para mapeamento, tá? Deixa eu aqui pegar, eu não vou judiar de vocês não, vamos pegar e dar um size aqui, né, na coisa. Isso, então na prática eu estou dizendo o seguinte, olha: adicionar, add de adicionar, esfera, o mapeamento UV, sendo que essa esfera é uma primitiva. Como se trata de uma primitiva, então tem uma forma, né, seja um cubo, um retângulo, um triângulo, hexágono, não importa, já que ele tem uma forma, então eu estou endereçando com o ponto, dizendo que vai ter uma forma, que é a forma esférica, né? Então, como vai ter uma forma, mesh significa forma, então estou dizendo aqui mesh, ok? O PS, né, seria um caso de opcional, né, option, né, como opção. E ponto .py é de Python, que é um comando em Python, tá, ok? E aqui eu estou passando um argumento, né? O que seria argumento? Vamos primeiro entender o seguinte: eu poderia primeiro começar com o que é variável, né? Eu acho que é muito melhor começarmos explicando o que é uma variável. Mas antes disso, eu quero que você se atenha que aqui dentro do parênteses, sempre que eu tiver parênteses, eu estou nada mais nada menos do que dizendo que eu vou passar propriedades, vou passar argumentos, né? Imagine que, por exemplo, quando você é pequeno, né, seu pai e sua mãe é normal algumas vezes mandar você na padaria comprar pão. E aí eles falam: olha, procura aí na padaria, compra, sei lá, 10 pães franceses, bem branquinhos, tá? Então, quer dizer, eles passaram o que é para ser feito, os pães e o estado dos pães. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, porque eu estou dizendo que eu quero que essa esfera tenha 32 segmentos, então eu estou passando características do que eu pedi. Pedi esfera, o diâmetro, o tamanho, ok? Número de anéis, quer dizer, desculpa, o tamanho, se vai ser visualizável ou não para alinhamento, e aí eu estou passando aqui outras características, ó, a localização com base nos eixos X, Y e Z, tá? Então você vê, tanto que você vê que ele não está no centro, essa esfera, né? Ela está meio tortinha, e enfim, e o ângulo de rotação, tá? Ou seja, não está rotacionável, porque está com base nos eixos X, Y, Z como 0, 0, 0. Bem, estou só fazendo aqui um overview rápido. Essa mesma linha de comando, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar Ctrl A, Ctrl C, ou simplesmente, se você quiser ser prático, vem aqui e copiar, pronto. Eu vou abrir um arquivo zeradinho, tá? Ó,
fechei, abri, vou deletar aqui o cubo, teclei X, né? E tá aqui, tô no Blender, correto? Vou teclar aqui que eu tinha falado o X, né? E aí eu vou chamar aqui nada mais ou menos do que o console de comando do Python. Olha só, o console é uma área de vídeo texto que eu digito comandos, esses comandos são interpretados pelo Blender e executam o que foi solicitado, porque eles estão executando o que? Comando, né? Aí você fala, então o Blender está fazendo papel de compilador? Exatamente. Para você que não sabe, o compilador nada mais nada menos é do que o software que vai pegar os comandos de uma linguagem de programação, interpretados e executados. Por exemplo, lembra que a gente tinha comentado do pão? Então, você pegou, digamos que você seria o compilador, né? Você vai pegar a linguagem que os seus pais utilizaram, né? Que é a fala, vai pegar os comandos que te passaram, que é ir à padaria e comprar pão, vai interpretar esses comandos e vai executar. Então, um exemplo bem simplista, né? Fazendo aí uma alusão saudosista à época de infância, ok? Bem, da mesma forma, muito distante, vamos vir aqui, ó, botão de, eu vou querer que você, depois de ter feito a cópia, né? Você fez a cópia aqui, né, do bloquinho de notas, você fechou e abriu um novo arquivo de Blender e eu quero que aqui você dê o famoso e vulgo Ctrl V. Ctrl V. Olha só que temos aqui exatamente aquela linha de comando, né? Só que eu quero que você pressione a tecla Enter, né? Vale lembrar que eu estou fazendo o quê? Você fala, poxa, Edward, por que a nomenclatura, eu não estou vendo aqui, por exemplo, na nomenclatura desse comando, espaço, caractere especial. Não se preocupe com isso, eu vou passar isso no conceito do que é variável na próxima aula, tá? Mas eu quero que você, depois de ter dado Ctrl V, pressione a tecla Enter. Então vamos pressionar a tecla Enter e olha só o que eu tenho em tela. A esfera é exatamente na posição que eu delimitei. Aí vem a pergunta, poxa Edward, peraí, então tudo que eu faço no Blender, tanto na parte de desenvolvimento de games quanto animação, se eu passar o código que foi gerado para alguém, a pessoa vai ter exatamente o que eu fiz no meu trabalho? Isso mesmo, é isso mesmo, tá? Então o que acontece é que o Python é uma linguagem, inclusive, de fácil, a gente chama ela de alto nível, de altíssimo nível. Por que altíssimo nível? Porque ela é muito mais próxima da linguagem humana. A linguagem de alto nível é aquela linguagem, no caso, que utiliza, todo mundo utiliza o inglês porque o inglês é padrão, né? E é uma linguagem simplista que não possui acentuação, então facilita muito. E o que acontece? A linguagem de alto nível é aquela que é mais próxima da linguagem humana. A linguagem de baixo nível é a linguagem de máquina, de computador, 0 e 1. Assembly, por exemplo, é baixo nível. Já Python é altíssimo nível. O porquê altíssimo nível? Porque assim, C, C++ são linguagens de alto nível, próximo da linguagem humana. Só que Python é mais próximo ainda da linguagem humana, o que torna a sua interpretação e compreensão mais fácil, ok? Entenda o seguinte, o Python não é uma linguagem para aplicações comerciais, como desenvolvimento de sistemas, interação com banco de dados. Ele até interage, mas não é para a área comercial. O Python é uma linguagem que ele nasceu para interagir com softwares de animação e produção de games 3D, tá ok? Então, vale dizer isso aí para você. Então, aí você viu que o comando, a gente deu Enter e ele ocorreu, correto? Vamos fazer algumas alterações? Ó, eu estou aqui no bloquinho de notas, eu vou jogar aqui o número de segmentos, vou jogar o número de segmentos menor, 16. Vou jogar um tamanho maior, 2. Ok. E vou jogar a localização, ó, 0. Bem no centro da tela, 0 e 0. Não vou mexer na rotação porque é uma esfera, independente do que eu faça, vai estar redondinha lá do mesmo jeito, a não ser que eu diminua muito o número de segmentos, né? Mas vamos lá, ó, Ctrl A, Ctrl C. Vou matar esse camarada aqui, ó. Deletei. Vou dar Ctrl V aqui. Ó, depois de ter dado Ctrl V, vamos, ó, você tá vendo aqui, ó, segmentos 16, tamanho de anéis 16, tamanho 2, aí eu coloquei localização 000, enfim, vou dar Enter. Opa, deu syntax de erro, alguma coisa tá errada.
Mudei aqui o tamanho para 1, deixa eu dar um Ctrl C, vamos ver, Ctrl V, tá aí, prontinho. Tá aí, olha só, bem no centro da tela. Aí você fala, Edward, eu quero, mostra pra mim que realmente está no centro da tela. Ó, vou teclar aqui 2. Vamos pedir uma visualização em janela quádrupla, né? Não sei se você se lembra, mas segurando a tecla Ctrl e pressionando a seta, né, do teclado direito, eu consigo mudar de layout, né? Ó, eu estou mudando de layout só para mostrar de diferentes pontos de visualização que a esfera está exatamente no centro. Eu estou aqui na visualização de topo, ó, vou pressionar Ctrl, aqui perspectiva, só que você veja que diferentes ângulos, né, ela está realmente no centro. Voltei para o ponto inicial, né? Ctrl para a direita eu vou para frente a nível de layout, e para a esquerda eu volto o último layout sugerido, tá ok? E aí eu vou, enfim, sei lá, vou mudar de visualização, posso fazê-lo, né? Aqui é a paleta de propriedades, você vai ver que exatamente o que está no código está aqui, tá? Ó, localização, tamanho, número de segmentos. Opa, vamos ver essa parte aí de segmentos. Será que realmente ele trouxe os segmentos sugeridos? Ó, rotação, localização bateu, rotação bateu, perfeito. Então você sabe, ó, eu vou teclar aqui, ó, eu estou na visualização. Se você teclar 0, você vai para visualização de câmera. Se você teclar 7, topo. Se você pressionar a tecla 5, você tem a visualização realmente sem efeito de perspectiva. E se você for aqui, em view, você tem a visualização, por exemplo, vai à direita, só para mostrar que realmente a esfera está centralizada, tá? Dentro da programação. Frontal. Direita, esquerda, frontal e rodapé. Topo a gente já viu. Ou seja, realmente está tudo centralizado. Agora, digamos, já vou jogar na visualização aqui a perspectiva, né? Tecla 0. Digamos que eu queira ter eu não quero mais uma esfera, eu quero um cubo, né? As propriedades do cubo são diferentes, né? Então, por exemplo, vou deletar toda essa linha de comando aqui, né? E aí o que acontece? Eu vou só para vocês verem, forma, cubo, tá aqui o cubo, né? E aí, enfim, vou pegar, vim aqui, ó, ele já gerou o script. Vou vir aqui, ó, script. O cubo ele tem propriedades diferentes, não é só mudar a nomenclatura cubo, né? Ó, clico no botão direito do mouse, deu Ctrl C. Ó, só para vocês verem, ó, vou fechar. Você não precisa ficar sempre abrindo e fechando o arquivo, não. É que eu gosto de mostrar um exemplo limpo, um exemplo, né, bem conciso. Ó. Vou deletar. Quando você já cria, ele cria um cubo, né? Mas deletei. Tá? Vou chamar o Python novamente.
E antes de dar Ctrl V, eu vou jogar aqui o comando, ó, joguei aqui o comando, a linha de comando para o bloco de instrução. Vamos colocar o cubo o quê? Centralizado? Não. Vamos colocar o cubo centralizado referente aos eixos X e Y, mas porém eu vou tentar colocar ele aqui, ó, numa altura de 10. Vou rotacionar ele 45 graus com base no eixo Y, ok. E basicamente só Ctrl C, Ctrl V, vou dar um Ctrl V aqui de novo e vou dar Enter, teclar Enter. Prontinho, teclei Enter, né? E se você for observar aqui, olha só, aqui você tem uma barrinha de scroll, né? Para voltar e ver os comandos anteriores que você fez, né? Aí você fala, poxa, o que aconteceu com o cubo? Deu errado? Não, deu errado não. Vai com o botão do meio do mouse e rola para trás que você vai dar um zoom out e vai ver onde está o cubo. Tá aqui. Aí você fala, pô, mas por que o cubo está nessa posição? Porque eu disse que com relação ao eixo Z, que é o eixo responsável pela altura, eu disse que ele ia estar 10 graus para cima e eu pedi uma rotação no eixo Y de 45 graus, ok? Agora eu vou dizer que eu quero ele centralizado e sem rotação, tá? Mas antes, só para você ver como a rotação realmente existe, ó, tô aqui, visualização de topo, né? Só para que você veja. Ó. Só para que você veja que realmente ele está na diagonal, ok? Vou deletar ele, tá com X, deleto, não tem problema não. Aqui eu vou dar Ctrl A, Ctrl C. Agora eu pedi para ele estar centralizado, só lembrando mais uma vez, né? E pedi também para que ele, olha só, não estivesse mais rotacionado, né? O rotate está simplesmente tudo zero, os três eixos, né? X, Y e Z. Vou dar um Ctrl V aqui e vou pressionar Enter. Prontinho, tá aí, vai lá. Ok? Bem, próxima aula a gente vai ver o conceito não só de variável, mas vamos começar a brincar mais, né? Vamos começar a fazer coisas realmente mais interessantes. Esse aqui foi só mesmo para dar um pontapé inicial e que você fosse apresentado a linguagem Python, e percebesse como ela é fácil, né? Ó, inclusive, ó, editable mode tá como falso. Se eu disser que tá como true, sabe o que vai acontecer? Eu já vou cair no módulo em que eu posso manipular vértices, arestas e faces. Ó, vou dar Ctrl V, tá? Então, e aqui, olha só, deixa eu deletar esse camarada aqui, ó, prontinho. E vou aqui dar Ctrl V, né? E o módulo de edição tá aqui, ó, verdadeiro, né? Vou dar Enter e olha só, já tá no módulo prontinho para eu, ó, editar os vértices, arestas e faces. Olha, é legal, é bem divertido, né? Ó, tanto que se eu for aqui com o botão direito do mouse, olha só, já consigo, ó, manipular vértices, faces e arestas. Fácil, né? Então é isso. Próxima aula a gente vai estar aí brincando muito mais com Python, aqui inicialmente com Blender.